Olá, hoje eu vou convidar você para ler em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Nós vamos pensar sobre dois homens que subiram ao templo para orar. E vamos aplicar isto na pregação do Evangelho. Então eu vou começar a leitura, você pode acompanhar comigo. É dito, o Senhor Jesus falou essas palavras, ele contou esta parábola desses dois homens, mas sem dúvida esta parábola, que é uma comparação, é a história da vida de muitas pessoas no mundo, da época do Senhor Jesus, antes da sua vinda, como também em nossos dias. Note o que ele disse. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, estas são as palavras que estão na parábola do Senhor Jesus, contado, como diz aqui, a alguns que confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Como o título deste vídeo está em destaque, a consciência de uma pessoa é muito importante. É de grande valor e você deve dar valor para a sua consciência se ela ainda está ativa, porque a consciência de uma pessoa pode adormecer, pode ser cauterizada. A Bíblia fala de consciência cauterizada. Até podemos depois pensar em alguns versículos em que a Bíblia fala sobre a nossa consciência. Então, a consciência, ela pode adormecer, pode ser cauterizada, mas na realidade a consciência nunca ela vai morrer, nunca ela vai deixar de existir. Mesmo a consciência cauterizada, a consciência amortecida, um dia ela vai ressuscitar com toda a sua força e vai trazer vai trazer à luz aquela pessoa, a consciência daquela própria pessoa, a pessoa, as suas más obras, os seus pecados, e principalmente quando ela já estiver na eternidade, principalmente as pessoas que não forem salvas, que vão ter uma consciência acusativa no inferno e depois no lago de fogo, porque o Senhor Jesus Cristo, usando uma figura de linguagem, ele disse: aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esta linguagem, o seu bicho não morre, porque ali ele estava falando que não era para os homens nesta ocasião, não era para temerem aos homens que só podem matar o corpo, mas era para temerem a Deus, que pode tanto matar o corpo como também fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí o inferno, sem dúvida, é o lago de fogo. Ele diz: aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, nesta figura de linguagem, um cadáver em decomposição, o que resta naquele cadáver são aqueles bichos, aqueles vermes comendo ele, e comendo,
Enfim, naturalmente, esses vermes somem, porque não existe mais o que eles comerem, mas ele está dizendo que no lago de fogo, o seu bicho, ou seja, mesmo depois de morto, nós vemos que aquele corpo ainda continua em decomposição com aqueles vermes comendo ele. Mas o Senhor Jesus está usando esta linguagem para descrever que a consciência desta pessoa vai ficar lhe atormentando para sempre. Então, falando da consciência de uma pessoa, temos aqui nesta parábola do Senhor Jesus dois homens, um com a sua consciência praticamente cauterizada por ele mesmo, fazendo uso da sua religião, ou podemos ver que a religião deste homem cauterizou a consciência dele contra a acusação dos seus pecados. Ele achou um jeito de amenizar aquela consciência acusativa. E é isto, como dizem muito, é isto que o diabo gosta, é isto que o diabo quer, é para isto que o diabo está trabalhando. Porque em nossos dias, e sempre foi assim, mas podemos ver, porque vivemos agora, podemos ver que o diabo está tentando cada vez mais deixar os pecados que antigamente aos nossos avós, aos nossos pais, eram coisas que era até vergonhoso mencionar, mas hoje em dia não só é mencionado, como é praticado. Aquilo que era visto longe dos lares, das casas, das famílias, hoje está dentro das casas das famílias. Então, o diabo, ele trabalha, sem dúvida, incansavelmente para deixar a consciência insensível. Porque foi Deus que nos deu a consciência. Uma consciência para ver o que é certo e o que é errado. Mas então, nós vemos que este primeiro homem, porque aqui nesta parábola temos dois homens, um fariseu e um publicano. O fariseu está descrevendo a sua religião, que era a religião dos fariseus. E o outro era um publicano, era um homem, um judeu, dois judeus. Então, um está em destaque a sua religiosidade, o outro está em destaque o seu serviço, a sua ocupação, que era ser um cobrador de impostos. Ele era um judeu odiado pelos judeus, pois, além de trair a sua nação, estar trabalhando para os romanos, cobrando os impostos para os romanos, muitos destes publicanos eram injustos, pois cobravam a mais para tirar uma parte para eles, uma boa parte para eles. Mas, nesta parábola, nós temos aí então estes dois homens vistos por Deus e avaliados por Deus. E qual era a atitude deles para com Deus, na presença de Deus? O primeiro homem que o Senhor Jesus destaca é este fariseu. Um homem que conseguiu amenizar, tranquilizar a sua consciência em relação aos seus pecados com a sua religião. O homem chegou na presença de Deus, no templo, para dizer as coisas boas que ele fazia e as coisas erradas que ele não fazia. Ele começa dizendo primeiramente, o que ele não fazia. Ele disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele não se considerava um homem comum. Ele não se considerava aquilo que Paulo afirma categoricamente em Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23, que não há diferença. Não há diferença entre os homens, seja um judeu, seja um gentil, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O primeiro erro deste homem, em contradição com como Deus avalia o ser humano,
as suas palavras, eu não sou como os demais homens, e ele começa a citar alguns pecados que ele vê nos certos homens que ele não cometia, mas sem dúvida ele cometia outros pecados. Talvez não devemos duvidar das palavras deste homem, de que ele não fazia esses pecados, e até mesmo que ele fazia aquelas coisas que ele destacou que fazia. Mas o problema é que não praticar alguns pecados não torna o ser humano sem pecado ou sem pecados e justo diante de Deus. Dá para ver que este fariseu, ele vestiu a religião. Ele tinha uma religião. Eles tinham o Antigo Testamento. Mas é interessante, na parábola que o Senhor Jesus contou, observarmos como a religião e até mesmo a Bíblia, tendo essas duas coisas, não garantem nada que você está indo para o céu, que a pessoa está indo para o céu, que tudo está de bem com Deus, porque nas escrituras deste homem mostrava o pecado da sua nação. Inclusive, eles estavam debaixo do domínio romano por causa das consequências dos seus pecados. Eles foram levados, a história de Israel está manchada, é um rastro de pecado e pecados cometidos tanto pelas pessoas comuns do povo, como também pelos seus reis, e por isso Deus os entregou ao cativeiro, e ainda eles estavam agora sujeitos aos romanos. Então, ele podia ler a história da sua nação, a história das pessoas, e ver que o ser humano não é tão justo como ele imagina ser. Ele tinha, por exemplo, Isaías capítulo 64, versículo 6, onde o profeta diz claramente, eu vou ler para você este versículo, que todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta disse, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, era o que esse homem estava apresentando, já ele era um imundo, por natureza, por prática. E todas as nossas justiças, não injustiça, não o erro que faz, mas ele está dizendo todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Ou seja, o melhor que este ser humano possa fazer já traz na raiz, já traz da raiz a contaminação por causa dos seus pecados. O melhor que ele pode oferecer para Deus vem manchado com esta natureza e por esta natureza pecaminosa. As palavras do homem é interessante para nós observarmos. Ele diz assim, o Senhor Jesus diz, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esta palavra desprezavam é uma palavra forte porque ela tem o significado, tem o sentido de desprezar totalmente, tornar a pessoa, a quem ele está desprezando, uma pessoa inútil, que não serve para nada. Nunca ele levaria a sua casa, nunca ele ia ver naquela pessoa que ele está desprezando algum proveito. É a mesma palavra que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, quando Pilatos enviou o Senhor Jesus para Herodes, e Herodes esperava que o Senhor Jesus fizesse algum milagre, algum sinal perante ele, e ele não fez. É dito lá que Herodes e os soldados o desprezaram, consideraram como um nada.
uso uma palavra com referência em relação ao Senhor Jesus, é a palavra que nós temos aqui, este fariseu considerou aquele publicano, ou as pessoas, porque é dito aqui que ele confiava em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, consideravam os outros um lixo. Realmente, nós o somos por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos tornam pessoas imundas, dos pés à cabeça, totalmente arruinados perante os olhos de Deus. E nós não devemos ver somente os outros nesta condição, mas a nós mesmos. Então, este homem, este fariseu, tendo esses pensamentos, nós vemos que a prática da religião deixou a sua consciência cauterizada a respeito dos seus pecados. Ele disse que não praticava alguns pecados como ser roubador, ser injusto, ser adúltero. E ele disse, eu não sou nem ainda como este publicano. Eu não faço certos pecados e não sou nem como aquela pessoa. Ele disse, além de eu não ser assim, olha, eu faço outras coisas. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, além dele não cometer certos pecados, ele fazia coisas que ele considerava boas, que o deixaria uma pessoa justa diante de Deus. Pobre homem, e pobre das pessoas que pensam assim, que por eles não praticarem certos pecados em suas vidas, os deixam isentos de pecados e justos diante de Deus. O Senhor Jesus está contando esta parábola, que é a história da vida de muitas pessoas, para mostrar o grande erro que a consciência de uma pessoa pode ser cauterizada por ela mesma. E a falsa religião, a religião pode fazer isto com o ser humano. E talvez são os piores na humanidade, os religiosos. Porque talvez o ladrão, o adúltero, o injusto, ele sabe disto. Porque ele não tem religião, ele não tem no que se agarrar. Ele está ali escravizado desses pecados e é mais fácil o evangelho chegando a essas pessoas, eles aceitarem a oferta de salvação de Deus, que Deus os recebe como pecadores, se eles estão dispostos a se arrependerem dos seus pecados, a quererem uma nova vida, do que esses religiosos que se agarram, têm a Bíblia como um amuleto, levam expondo ela, dizem que eles não têm vergonha da Bíblia, por isso que levam nas mãos e exposto, não tem nenhum problema disto. O problema é não ler as Escrituras, não obedecer às Escrituras. E nós vemos o exemplo disto neste homem. O outro, o publicano, como eu disse, um homem que na sua vida, a vida o levou por este caminho. Mas ele era um homem consciente do seu erro, dos seus erros e dos seus pecados. Nós vemos que Deus está disposto a perdoar os nossos pecados, a nos justificar. O Senhor Jesus Cristo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse que não veio buscar os justos, mas sim os pecadores. O publicano, estando em pé de longe, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Outra versão da Bíblia diz, ó Deus, sê propício
ou faça propiciação a mim. Esta linguagem está ligado com as ofertas de sacrifício, ou a oferta de sacrifício que era oferecido no altar, que era queimado e oferecido a Deus para a propiciação do pecado da nação. E, sem dúvida, este homem, para chegar neste lugar, ele passou pelo altar, ele podia ter visto, ele sabia. Lá tem um cordeiro sendo sacrificado, porque dia e noite aquele altar queimava com um sacrifício, mostrando à nação que eles tinham pecado e que havia necessidade desta reconciliação com Deus por meio de um sacrifício. Era isto que Deus queria ensinar através destas coisas, dessas figuras que era praticado pela nação de Israel e que Deus deu para eles. Este publicano, este pecador, como todos nós somos pecadores, ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Esta maneira de se expressar, como nós vemos através das palavras do fariseu e a sua linguagem a respeito de si mesmo, nós vemos na expressão deste homem que ele tinha um problema dentro de si, no seu peito, algo que lhe afligia. Parece que ele está nos dizendo, ou o Senhor Jesus, contando essa parábola, está nos dizendo que este homem está dizendo para Deus: ó Deus, tem um problema aqui dentro. Tem um problema. Ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. O problema está aqui dentro. Ó Deus, tira esse problema. Arranca de mim este problema. Será que você que está me ouvindo, você tem uma consciência sensível? E uma outra coisa que eu quero deixar claro, nós não dependemos só da nossa consciência para a nossa salvação. Não é isto que eu quis dizer, mas a consciência que Deus nos deu é uma grande ajuda. E é triste a pessoa que tenta cauterizar, e é o que muitos têm feito, como eu já disse, mas Deus também deixou e está no mundo o Espírito Santo. Sim, ele nunca vai ser cauterizado. Ele está aí trabalhando na consciência tanto dos pecadores como também no crente, porque no crente, na pessoa salva, o Espírito mora, habita dentro dele. Nos pecadores, o Espírito Santo está aí para convencer o mundo dos seus pecados, convencer o mundo da justiça e convencer o mundo do juízo. O Espírito Santo trabalha para mostrar, através da palavra de Deus, e através até mesmo dos atos pecaminosos que as pessoas praticam, daquela lei que Deus deixou dentro de cada ser humano, mostrando-lhes os seus pecados, mas também não só mostrando os nossos pecados, mas mostrando a eficácia da obra de Cristo para a nossa salvação. Pois só Cristo pode chegar aonde existe este verdadeiro problema. Só Cristo pode atender a maior desgraça do ser humano. Não é a pobreza, a fome, a doença, a dor. Sem dúvida essas coisas são terríveis. Mas o pecado é a coisa mais terrível no ser humano. Porque estas coisas, o máximo que elas podem fazer e atingir, o seu grau maior de desgraça para o ser humano é a morte. É terminar com a sua vida, o corpo. Mas o pecado não só leva o pecador à morte física, mas à morte eterna, a separação de Deus para sempre, por toda a eternidade. O pecador morrendo em seus pecados, sem a salvação que há em Cristo,
ele ficará separado de Deus para sempre? Talvez para o pecador que sempre viveu aqui e desejou estar separado de Deus, não seja o maior problema, mas o sofrimento eterno no lago de fogo. Não existe extinção da vida do ser humano. Não existe. Com a morte, o pecador, o corpo dele vai para a sepultura, vai ser sepultado, mas a alma deste pecador, ela vai para o inferno se ele não é salvo. Se ele é salvo, ele vai para o paraíso de Deus. Você como está? Você que me ouve, você já é uma pessoa salva? Você tem certeza disto? Você já descansou na obra de Cristo? Você já confiou nele como seu Salvador? Você já se viu como este homem? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você já lançou aquele olhar de fé na obra de Cristo, no sacrifício dele? Você já compreendeu que Cristo, o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? Porque foi isto que aconteceu com este publicano na parábola que o Senhor Jesus nos conta. O Senhor Jesus disse que com esta atitude, a maneira deste homem se apresentar diante de Deus como um pecador convencido dos seus pecados. Mas não somente isto, porque tem muitas pessoas que têm remorso da sua vida. Elas não conseguem nem perdoar-se a si mesmas pelos seus erros, pelos seus pecados, mas param aí e passam uma vida assim, pecando de outra maneira, em outras coisas. Mas nós vemos os passos corretos do caminho da salvação. Não somente ser convencido dos seus pecados, estar arrependido deles, querer uma nova vida e se dirigir a Cristo. Lançar os seus olhos sobre o sacrifício de Cristo. Para este homem, o sacrifício estava lá no altar. Ele está dizendo, ó Deus, sê propício a mim. Usa o sacrifício que existe. Me aceita neste sacrifício. O Senhor Jesus Cristo disse que este homem desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro que confiava em si mesmo, confiava na sua religião, confiava no que ele não fazia de pecado e confiava nas coisas boas que ele fazia. Nada disto valia para a sua salvação. Mas este homem não confiou em si mesmo, ele se considerou um desprezível. Este homem não estava ocupado com o religioso que estava à sua frente. Ele estava ocupado consigo mesmo, com Deus, com o sacrifício que queimava no altar, e está dizendo a Deus, considera aquele sacrifício e me aceita. O Senhor Jesus Cristo disse, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O versículo que eu citei, que Deus fez o Senhor Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus pode considerar um pecador perdido que confia no Senhor Jesus Cristo. Eu poderia dizer melhor, Deus considera justificado. Deus o declara justo. Não atribui justiça a ele, não dá justiça para ele, mas o considera justo, isento daqueles pecados, passado, presente e futuro. Diz alguém, mas como assim? Deus não vê mais pecado nele? Justamente, é isto que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 10 diz, Deus dizendo, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por quê? O que aconteceu com os pecados daquele crente, daquele que depositou a sua fé no sacrifício de Cristo, no valor da sua vida dada, no seu sangue que ele derramou na cruz, o seu precioso sangue? O apóstolo Pedro responde, Cristo mesmo
levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O justo padeceu por nós, os injustos, para levar-nos a Deus. Você também pode confiar no Senhor Jesus Cristo desta maneira. Você pode crer nele como seu Salvador. Não precisa terminar a sua vida na aflição dos seus pecados, sabendo que você vai abrir os seus olhos após a morte, imediatamente no inferno. Não precisa terminar a vida assim. Você pode crer no Senhor Jesus. É o que deve fazer. Não esperar para a hora da morte, mas você pode e deve dirigir os seus olhos a Cristo como seu Salvador. Nós vemos que Deus, através do seu Espírito Santo, primeiro, ele dirige os olhos para o pecado do pecador, para a sua natureza, para a sua vida errada, mas não para por aí. Não. O próximo passo, o Espírito Santo quer dirigir os olhos deste pecador àquele que pode salvar. Deus mostra a ruína do pecador, mas também mostra o remédio para este pecador. O remédio é Cristo, o remédio eficaz. Mas também mostra a responsabilidade do pecador, a sua responsabilidade, que é crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. O que você vai fazer? Você vai continuar nos seus pecados? Você se considera como este primeiro homem da parábola do Senhor Jesus? Justificando-se a si mesmo? Meu prezado ouvinte, seja você quem for, você pode se considerar até mesmo um crente, já ter sido batizado, estar nas fileiras da sua religião, em primeiro lugar. Mas se você nunca esteve realmente neste lugar de um pecador perdido, possivelmente você nunca foi salvo. Você foi salvo do quê? Você não precisou deste Salvador. Você pode falar da obra de Cristo, pode falar que ele salva os pecadores, pode saber disto, como este homem, o fariseu, inclusive, ele tinha a Bíblia, era um homem que valorizava a Bíblia, mas não aplicava a Bíblia a si, as verdades que existia na sua Bíblia. Como o versículo que eu citei, a história da sua nação, como Deus esperava o arrependimento, ele podia ler a história de Davi, o Salmo 32, o Salmo 51, aonde que o seu grande rei, Davi, ele reconheceu os seus pecados e disse: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Podia ler as palavras no Salmo 32, aonde Davi diz: enquanto me calei em relação aos seus pecados, o Senhor afligiu-me. Salmo 51, ele começa o seu salmo dizendo, clamando por misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia dele, para que Deus o purificasse, para que Deus limpasse a sua alma. Você como está? Uma consciência já cauterizada, você já não sente mais os seus pecados? Você já conseguiu convencer-se que tudo está bem para com Deus? Meu prezado ouvinte, examine-se a si mesmo.
e veja se tudo está bem com você e Deus, porque a morte pode chegar de repente sem você ter tempo de se examinar a si mesmo e ver que não está preparado. Imagine abrir os seus olhos no inferno depois de passar anos numa religião, praticando a religiosidade, até mesmo pregando, sem nunca ter tido um encontro com Cristo. Eu posso lembrar de mim, um dia, com 18 anos de idade, quando os meus pecados afligiam-me de tal maneira que eu estava em desespero. Mas também lembro de o Espírito Santo mostrar, porque na hora eu não lembrei que era ele, nem sabia que era ele, mas mostrou-me o sacrifício de Cristo, o valor da sua morte. Mostrou-me que ele morreu por mim, para me salvar. E o mesmo Espírito me instruiu qual atitude tomar, porque eu conhecia a palavra de Deus. Isto que estou falando a você, ele instruiu-me a crer. E naquele momento eu descansei, confiei em Cristo. No dia 25 de janeiro de 1988, eu fui salvo por esta pessoa, por este Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você também. Descanse nele, como um pecador. Porque se você morrer em seus pecados, você vai terminar a sua vida no inferno.